Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema. O fim do mundo. Divisa. Trevas e densas trevas. Pensamento. Nuvem de demônios se espalham pela face da terra. Livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 4 ao 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás, porque seriam ainda castigados. E se mais vos rebelaria, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há coisa nele sã, senão ferida, inchaço e chagas podres, não espremida, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasada pelo fogo, e a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranho, e a filha de Sião se ficou como cabana da vinha, como a choupana no pipinal, e como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nós não deixasse algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai atenção à lei de nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toda a raça humana, esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da palavra de Deus, instrumentista da casa do Senhor, elevita seguidor de Jesus Cristo e, sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, seminário teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituições religiosas, escolaridade, 2º grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho, moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você ouvir e entender Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, os anjos celestiais hão de te guardar. Você que está nos ouvindo através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10 e MP11, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital video play, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou de caminhão, ou de van, ou de jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, no shopping, no banco, no hospital, na escola, na praça, na rua, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Para você que está me ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus.
vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que a seu tempo eu saiba dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho Eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou qual a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, e qual o sentido principal dessas palavras. Como que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de um oráculo, de um manuscrito, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de uma parábola, de testemunho de transformação, ou palavras em sentido figurado, ou em tábuas escritas ali as letras sagradas, ou um sonho entregue pelo profeta, ou através de uma proclamação, pois em breve os anjos vão vir aqui na terra para pregar e anunciar o que está escrito no Evangelho Eterno. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, através de um conselho, através de uma história, ou através de um prospecto, ou foi através de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, através de um papiro, ou através de uma música, pois a letra de uma música expressa também uma mensagem, ou através de um pensamento, de revista, de livro, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, há sempre um sentido diferenciado de falar de cada ser que existe nessa terra, mas com um único propósito, sendo ele profeta ou qualquer pessoa que seja, ele vai expressar a vontade de Deus aqui na terra, pois a Bíblia Sagrada nos diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Encontramos isso relatado em 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 10 ao 14, vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de adulto, voz de ancião e voz de mulheres de diversas idades. Levantai-vos, vós mulheres, que está em repouso, pois o vosso Deus conta convosco nessa reta final. Como é escrito na Bíblia Sagrada e expressado pelo Espírito Santo de Deus, de uma fonte não pode jorrar duas águas. Vamos, antes de entrar em Tiago, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, diz assim: qual é o cálice que você está bebendo? É o cálice do Senhor ou é o cálice dos demônios? Em qual mesa que você está participando? É a mesa do Senhor ou é a mesa dos demônios? Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. Em Tiago, capítulo 3, versículo 11 ao 12, nos diz assim: de uma fonte não pode jorrar duas águas, dividido entra no inferno. Ou você é água doce ou é água salgada, ou você é águas boas, é águas amargas, ou você é águas que curam ou é águas que adoecem, ou você é águas vivas ou é águas mortas. Pois em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não, pois o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só. E os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus confirma este fato, essa verdade, essa profecia, essas palavras escritas na Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 6, versículo 39. Pode um cego guiar outro cego? Com certeza não. Ambos dois cairão no abismo. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não, pois não há combinação. Em Salmos 42, 7 nos diz
diz assim: se um abismo chama o outro abismo, fuja disso aí, senão você vai acabar indo para a escuridão, vai acabar indo para o inferno, vai acabar indo morar em trevas e densas trevas, e em gritos e ranger de dente. Pois se a bênção se confirma como bênção, abençoe para que você possa ser abençoado. Encontramos isso relatado em Gênesis, quando Deus vem e fala para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, Abraão, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em Naum, capítulo 1, do versículo 3 em diante, ao culpado Deus não tirará por inocente. Malaquias, capítulo 3, versículo 5: e sereis uma testemunha veloz contra todos os defraudadores da palavra de Deus. Em Salmos 56, versículo 5, nos diz assim: todos os dias têm distorcido as minhas palavras, e todos os vossos pensamentos são mal contra o Criador. Isaías 55, versículo 11: a palavra de Deus não voltará vazia, antes prosperará para aquilo que Ele quer. Pois em Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: quer ouça ou quer seja de ouvir, entrega o recado tudinho da parte de Deus, pois na mão do Senhor há um rolo ali escrito: lamentação, suspiro e ai. Quantos que foram avisados e não ouviram o aviso de Deus, e hoje estão queimando no inferno? Vamos continuando na introdução das palavras. Vou ter que segurar uma. Eu vou entregar tudinho aqui hoje. Não vou levar nada para casa para dormir com a consciência tranquila. Salmos 119, versículo 21. Os que se desviam do mandamento já estão amaldiçoados. Não vai ficar não, irmão. Já estão amaldiçoados. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção, porque se escolher maldição, vai direto para o inferno. Provérbios 26, versículo 2, nos diz assim: a maldição sem causa não virá, antes porque provocaram. Pois em Salmos 109, versículo 6, nos diz assim: Satanás está do lado do ímpio, visto que amou a maldição lhe sobrevenha, assim como se vestiu de maldição, como uma veste em vestimenta, seja como uma veste que cobre o maldito. E agora eu vou conjecturar: sapato, roupa, boné e fedor durante, porque se morrer e não enterrar logo, vai ser desagradável para todo mundo. Por isso que eu tenho para vos dizer: a vida é uma só, prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. E detalhe, já estamos na reta final, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 21. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre estes as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus riscará o seu nome do livro da vida. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e os tais queimareis no fogo do inferno. Já estamos num tempo em que devemos falar a Bíblia Sagrada do jeito que ela é, na íntegra da palavra, como um certo ancião falou uma vez: seguir a palavra de Deus pautadamente. Alerta final da parte de Deus: vigiai com os evangelhos falsificados, pirateados, de porta larga, de qualquer maneira. O evangelho que pode tudo, o evangelho que conduz ao homem mais para o inferno do que para o céu. Vigiai com esses evangelhos distorcidos, pois a Bíblia Sagrada é um manancial de referencial para o caminho do reino dos céus. Só aceite aquilo que é original, que tem a marca e o sangue de Jesus Cristo. Isso aí eu estou falando expressadamente em palavras. Vigie com aquilo que você ouve, porque nem tudo aquilo que você ouve está vindo de Deus, não. Está vindo de Satanás. Aquilo que é distorcido, aquilo que é porta larga, aquilo que é de qualquer maneira, não é de Deus, não. É de Satanás. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto,
Jesus Cristo é o Salvador do mundo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus, for pregar outro fundamento, for pregar outro evangelho, com razão sofrereis os tais que abraçar esse evangelho pirateado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que um de nós, meu Deus do céu, mas ainda que um de nós mesmos, que verbalizamos palavras expressas, homens, mulheres, líderes de igreja, qualquer liderança que seja, ou anjo dos céus, vos apresentar outro evangelho, além daquele que já está posto, seja anátema, seja maldito, seja imperdoável, e queimareis no fogo do inferno. Pois muitos têm pegado a desculpa em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Muitos andam com a mente cauterizados pelo pecado, não conseguem observar, não conseguem absorver aquela palavra que está sendo pregada, ou então aquele que está pregando está distorcendo. Vamos lá então, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, muitos dizem assim: irmão, a letra mata. Se você estiver na carne, se você estiver se prostituindo, se você estiver na bebedice, estiver na feitiçaria, estiver nas encruzilhadas, isso é bíblico, está escrito, Amós capítulo 1, versículo 14, se você estiver seguindo o seu segmento carnal e mundano, vai matar sim. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele esclarece, ele guia em toda a verdade. Sai da carne e entra no Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que sois vós é santo. Santificai-vos, santificai-vos, como Josué falou em 3:5. Pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, irmão, como vamos se santificar se não conhecemos a verdade? Então, a partir de hoje, procure. Ouça só o que for original. Ouça só a doutrina original, evangelho só original, a Bíblia Sagrada só original, pregação só original, revelação profética só original, ai meu Deus do céu, os estatutos de Deus só os originais, de acordo com a palavra do Senhor, os oráculos de Deus só os originais, as narrativas verbalizadas só os originais, as mensagens ministradas só os originais, as visões só real, original, verdadeira, e só aquilo que for biblicamente e de Deus. Provai os espíritos, para você ver, sentir e perceber se é de Deus ou de Satanás aquilo que se procede. Porque Deus é espírito, Deus é espírito e é invisível, e os verdadeiros adoradores, os verdadeiros pregadores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois há limite para tudo, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas, há um limite, menos para a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 96, eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Hoje Deus vai falar aqui. Hoje Deus vai falar aqui. Meu Deus do céu. Pois a Bíblia Sagrada é muito importante. Quando não tinha pregador, o próprio Deus vinha para pregar. Deus pregou assim. A Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Pois Deus pregou assim. Eu velo
pela minha palavra para a cumprir. Operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo pregou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. O Espírito Santo pregou e agora está inspirando homens e mulheres, crianças e anciões para pregar nessa reta final. Eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo. É te guiar em toda a verdade. Os anjos angelicais, os anjos celestiais também pregaram. Vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, no juízo final Deus acerta com todos vocês. Os sacerdotes, pastores, atalaias e profetas estão proclamando, anunciando, pregando, revelando a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão o que é estar no paraíso. Até a lei da natureza, a lei da gravidade, a lei do universo, a lei dos animais, eles também, ai meu Deus do céu, a natureza e os animais pregaram assim: e o Senhor Deus faz dos seus ventos seus mensageiros, e a muda a jumenta que falou com voz humana. E até aquele miserável do inferno, irmão, se meteu a pregador, mas se deu mal. Ele chegou para Jesus dizendo assim: Jesus, está escrito, Jesus, está escrito. Jesus olha para a cara do miserável e te deu intermédio, Satanás, porque eu só tenho uma palavra aqui para te dizer: pisará serpente, pisará escorpião, pisará toda a obra do inimigo, e só pode manejar bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Até aqueles demônios do inferno também tentaram entrar no manejar, mas se deu mal. Agora eles só trabalham distorcendo, pois esse demônio do inferno pediram para possuir os porcos. Entrou nos bichinhos, os bichinhos não aguentou a possessão maligna, se suicidaram. Esses demônios do inferno, eles creem, estremecem, têm doutrina, têm sinagoga, faz discípulo da destruição, está enganando um, enganando outro. Vigiai, provai os espíritos, para saber, sentir e perceber se é de Deus ou de Satanás e seus demônios o que opera na terra. Temos que ter a percepção, temos que perceber os demônios se aproximando. Mas como, irmão? Só através da Bíblia Sagrada. Pois a Bíblia Sagrada é um livro que faz e tem história. A Bíblia Sagrada é uma fonte, ai meu Deus do céu, a Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. Toda a raça humana é um documento histórico. A Bíblia Sagrada é um livro de referencial de valores éticos. É uma fonte de cultura, de conhecimento, pois através da Bíblia Sagrada conhecemos o passado, conhecemos o presente e o que vai acontecer no futuro. A Bíblia Sagrada é uma fonte de inspiração para as artes, é uma fonte de riqueza espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz. E para pregar o evangelho, irmão, da palavra de Deus, tem que estar vivinho, irmão. Morto espiritualmente, vai distorcer, vai falar que nem tudo é o que está escrito, vai fazer porta larga, vai falar que Deus só quer o coração. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui, Salmo 48, versículo 13. Notai bem, para que tudo narreis a geração seguinte. Eles não estão notando bem, e por isso está passando tudo à moda, vamos embora. Mas a Bíblia Sagrada, irmão, é muito importante, não pode ser tirado do nosso meio. Proclamai sobre a face da terra liberdade, lealdade e justiça através da palavra do Senhor, pois a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é uma fonte de sabedoria, prudência, preceito, ciência, verdade, juízo, palavras, graça, lei, testemunhos, estatuto, mandamento, história, poesia e profecia. Encontramos isso na palavra de Deus. Eu vou falar aqui hoje, irmão. Esse tema é profundo, profundo. Uma podridão está em andamento. E é essa podridão que tem cauterizado a mente de muitas pessoas, inclusive até alguns próximos de nós, que tem falado que não se precisa mais pregar, que não se precisa mais verbalizar, só se for em outro evangelho.
só se for no evangelho de Satanás, só se for no evangelho dos homens, porque no evangelho de Deus, o evangelho genuíno e verdadeiro é para pregar dia, noite, fora, tempo e fora de tempo. Temos que anunciar. E detalhe, irmão, quem rejeita essa palavra vai tudo para o inferno. Como, irmão, prova isso? Porque Jesus Cristo e a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você rejeita Jesus, você rejeita a palavra. Se você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. É um ou outro. Mas como assim, irmão? Se é um ou outro, então tem que escolher qual dos dois. É que não tem como você escolher um ou outro. Eu falei um ou outro para você entender que os dois são um só. Você olha para um, mas não quer o outro. Você olha para o outro, mas não quer ele. É os dois. Os dois acompanham junto. Jesus Cristo e a palavra de Deus são a mesma coisa. Não existe separação. Eu criei um ato de comparação para você entender, mas não existe essa separação. Se você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a palavra. Mas o que é isso, irmão? Que mistério é esse? Vou falar agora. Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ai, meu Deus do céu. Quem entrar por mim encontrará a vida e chegará no reino dos céus. Jesus Cristo falou que ele hoje está como advogado, mas no juízo final ele vai estar como juiz. Para ele estar como juiz, ele tem que usar alguma coisa. A palavra que é ele, a palavra que ele ensinou. Ele é justiça, palavra de justiça. Agora vamos esmiuçar para você entender. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz assim: a árvore da ciência, do bem e do mal, dela não tocareis, porque o dia em que tocar, certamente morrerás. Aí eles tocaram e morreram sim, morreram espiritualmente, Adão e Eva. E Deus cobrou todos eles. Aí continua na sequência da ordem. Em Deuteronômio 27, 26 diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprido, andará com maldição. Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, meditai nela dia, noite, madrugada, 24 horas por dia, fique só na palavra, adore a Deus através da palavra, pois através da palavra de Deus sabemos se estamos no caminho da luz ou no caminho das trevas. Pois em Salmos 148, versículo 6 nos diz assim: ele nos deu uma lei para que nós não pudéssemos ultrapassar. Os homens estão ultrapassando, estão escancarando, estão falando que não precisa mais da escritura, mas vai acertar no juízo final. Provérbios capítulo 1, versículo 20: a supremacia e sabedoria altissonante clama pelas ruas, e pelas ruas levanta a sua voz, usando os seus atalaias. Aqui, Eclesiastes capítulo 8, versículo 12: observai o mandamento do rei, em consideração ao juramento que fizeste a Deus. João capítulo 1, versículo 1: o verbo se fez carne e habita entre nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz. Para tocar nessa palavra tem que estar vivinho. Se estiver morto espiritualmente, vai bagunçar o ambiente todo. 1 João capítulo 5, versículo 7: 3 testificam nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 13: 3 anjos com o evangelho eterno na mão virão para pregar e testemunhar. Agora essa aqui é forte. Apocalipse capítulo 1, versículo 7: e todo olho verá, e todos os moradores da terra se lamentará. Todo mundo vai ver e vai se espantar. A palavra de Deus não pode ser tirada do nosso meio. O que você está escrevendo aí, o que você está ouvindo nos teus ouvidos, o que você está lendo, o que você está pensando, o que você está tocando nos seus instrumentos, o que você está sendo neste século, o que você está buscando, o que você está se alimentando espiritualmente, o que você está preparando e para quem será. Quando Isaías falou de que tem feito o vosso passatempo, e Eclesiastes começou a completar: e Deus vai pedir conta do tempo que passou. Porque se você ficar se distraindo com as coisas dessa vida, você vai ser confundido com o evangelho dos homens e com o evangelho de Satanás. Quando você ouvir o evangelho genuíno, verdadeiro mesmo, você vai se escandalizar. Vai falar que não precisa disso para se servir a Deus. Sabe o que é isso? Você está ouvindo muito tradições de homens, evangelho de homens. Está ouvindo muito evangelho de Satanás que te escraviza. E não está ouvindo o evangelho de Deus
verdadeiro. Eu vou entrar na pregação. Quando Isaías começou a ter essa visão, ele estava numa condição não muito favorável para a sua vida. Ainda ele não tinha passado pelo manto do fogo, aonde muitos irmãos passam. Muitos que são até discriminados, que muitos olham assim, não dá nada. Outros até falam, isso aí, da onde veio, para onde vai, assim como Amós, que quando começou a profetizar, então somente eles começaram a ridicularizar Amós. Quem é tu? Da onde tu vem? Tu não vem da escola dos profetas, você não estava em nosso meio, Amós. Da onde tu vem? E Amós começa a testemunhar que era cultivador, estava tomando conta da boiada, estava tomando conta da fazenda. E o que acontece? Deus usa Amós 2 anos antes de acontecer um terremoto. Assim Deus está fazendo nessa reta final. Ele está usando seus profetas, está usando seus atalaias, está usando homens e mulheres nos 4 cantos do mundo, em todos os estados brasileiros. Ai, meu Deus do céu, em outras nações há profetas também sendo usados por Deus. Mas o que eu tenho para focalizar e dizer bem aqui para a tua vida e para a minha vida, aqui está um profeta. E logo no primeiro capítulo, do versículo 4 em diante, ele já começa a ver o povo caminhando pecaminosamente. O povo estava caminhando num caminho de densas trevas. Os homens estavam pecando, estavam bebendo, estavam fumando, estavam cheirando, estavam se prostituindo, estavam indo para as bruxarias, para as feitiçarias, estavam indo para as bebedices. Deus vai falar que hoje estavam indo para as encruzilhadas, a Obadias capítulo 1, versículo 14, estavam indo para muitos segmentos errados, estavam indo para a idolatria, estavam indo para a fofocaria, estavam indo para tudo aí, ia erradamente. Mas uma coisa eu tenho aqui para vos dizer: Deus vai usando o profeta Amós, que ele não estava emocionadamente, só entrega um manto desse na direção do Senhor. Irmão, na carne dá até medo, sem o Espírito de Deus você até foge, mas na direção do Senhor a palavra de Deus é essa: arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. Ai da nação pecadora, ai do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. É uma podridão que está em andamento. O planeta Terra está se apodrecendo, e a cada dia que passa se apodrece mais e mais. É leis que se afrouxam, imoralidades que aumentam, homens e mulheres pecando daqui, eles estão semeando pecado e colhendo destruição, estão semeando coisas erradas, e Deus está punindo a face da terra através da natureza, com maremoto, terremoto, enchente, furacão. Os 4 cantos do mundo está tendo um sacode da parte de Deus. Eu falo isso de acordo com a visão biblicamente e de acordo com aquilo que nós estamos vendo acontecer nos 4 cantos do mundo. O evangelho da verdade, o evangelho da salvação é pouco pregado. Fala-se mais de Bertano, Cicrando, e fala-se tanto do homem nessa vida, mas de Jesus menos se fala. Jesus, que é o autor principal do Salvador das almas dos homens, foi Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário ele estava crucificado, e tão somente ele morreu por ti, por mim, por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para que nós venhamos a ter a alma salva e morar no reino dos céus. Irmão, irmãs e telespectadores, atenção, senhoras e senhores que hoje me ouvem através da transmissão desta emissora de rádio. Se Deus puniu aqueles homens do tempo passado, se Deus puniu aqueles homens da época de Noé, da época de Sodoma e Gomorra, da época de Moisés, quando eles se levantaram contra o ungido, de todas as épocas que se passaram, o Senhor usou fenômeno da natureza, fenômeno do universo. Deixa eu respirar um pouco aqui. Deus usou vários meios antes da punição do Senhor, antes da punição do Deus que fez o céu e a terra. Primeiramente ele enviou os profetas, primeiramente ele enviou os atalaias. Mas o que acontece? Até os atalaias, até os profetas, até os pastores, até os sacerdotes, até aqueles que Deus confiava, alguns deles se corrompia, alguns deles se vendia,
idolatria, para a bebedice, para a prostituição, para o dinheiro, para as coisas erradas dessa vida. O que Deus quer nessa reta final é homens e mulheres que tenham compromisso com essa palavra e pregue o evangelho genuíno, o evangelho da salvação, para conduzir a alma dos homens para o reino dos céus. Irmão, a terra está ficando uma podridão, está podendo tudo. E detalhe, aqueles que estão sendo usados para restaurar a sociedade, para restaurar a moral, para restaurar o lado espiritual, estão sendo reprimidos. É leis para aqui, é leis para ali, não pode mais pregar, não pode mais falar, não pode mais... Aonde isso tudo vai parar? A Bíblia diz, se eles se calarem, as pedras clamarão. As pedras em alguns estados brasileiros já está clamando, é maremoto, terremoto, enchente, furacão. Irmão, li a matéria do jornal com 30 minutos, uma enxurrada, uma breve chuvazinha de 30 minutos. Houve inundações, enchentes, correnteza, pessoas tomaram prejuízo, pessoas morreram ali naquelas águas. É só Deus falar, chuva, 30 minutinhos só de alegria, porque eles não querem ouvir mais a palavra da verdade. Está acontecendo muita coisa, irmão, sobre a face da terra. Você tem que olhar mais para a palavra do Senhor. Você tem que olhar mais para a palavra de Deus. Aqui está um homem que começa a pregoar. No versículo seguinte, que é o versículo 5, ele diz assim: porque serias ainda castigado, e se mais vos rebeliaria, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Toda a cabeça está enferma, irmão. É tanta mente maligna. E detalhe, isso aí já está invadindo dentro das casas, isso aí já está invadindo dentro das famílias. É um tal de pai pegar filha, é um tal de mãe pegar filho, é um tal de neto apanhar a avó, é um tal de tio apanhar sobrinho. Queima isso, Jesus. Ele quer até queimar, mas para ele queimar, tem que aceitar a palavra, tem que caminhar para o evangelho, tem que deixar Jesus fazer a obra para ele purificar, através da palavra de Deus, purificar a face da terra. Irmão, sabe por causa de que essa podridão toda está acontecendo aí? Você vendo aí direto na matéria do jornal, na matéria da Tira Visão, em todos os meios de comunicação aí estão falando. Sabe o que é isso? É falta da palavra de Deus. Por isso que a podridão está se espalhando. Sabe por causa de que? O corpo humano na terra está sendo acorrentado por demônios, ordenado por Satanás, vindo essas ordens do inferno para acorrentar esses homens e essas mulheres, para que venha destruir uns aos outros. É uma podridão dos pés à cabeça, e tem referência bíblica para isso. É uma cabeça que não tem personalidade, é uma mente cauterizada pelo pecado, são os olhos cegos pelo Deus desse século, é um nariz que só cheira podridão e esgoto, é um ouvido cheio de comichões, é uma língua maldita que fala gíria, palavrões, profanações e fofoca, é um coração negro e pedrificado de pecado, é uma mão mirrada que não abençoa mais, uma mão de vaca, é os pés paralíticos que não caminha mais para a casa do Senhor, é um corpo leproso que se prostitui, que se vicia, e é uma alma doente, e a alma que pecar, a Bíblia diz assim: essas tais morrerá. Te dei o referencial do corpo humano. Está assim, acerta um lado, mas o outro está torto, acerta o outro está torto. Deus quer purificar, mas para purificar tem que largar o rojão na palavra de Deus, tem que disparar pregando, dizendo: arrependei-vos, porque o fim do mundo se aproxima. Não ficaremos aqui eternamente. Gerações e mais gerações surgiram e acabaram. Esta geração é mais uma geração que passa. E detalhe, é um tipo de geração de trevas e densas trevas, cometendo muitos delitos imorais, muitas imoralidades. E detalhe, vou falar mais profundamente, essas pecações já têm chegado ao reino dos céus, já têm chegado às narinas e aos ouvidos do Senhor, já está cheirando mal. Deus já está ouvindo isso e já não está mais suportando, pois encontramos isso referência no livro de Isaías, que eu vou te dar daqui a pouco. Isaías continua profetizando. No versículo 6 ele diz assim: ó, desde a planta do pé até a cabeça estão
tudo podre. Não há coisa sã, senão ferida, inchaço, chagas podres, não espremida, nem ligada, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Tem gente que está ungindo aí o outro endemoniado, não adianta botar o óleo não. É a palavra de Deus, tem que purificar através da palavra de Deus. Jesus Cristo começava a fazer obra. Jesus Cristo começava a operar, começava a curar, os acusadores começavam a acusar Jesus, dizendo que ele estava operando pelo poder do maligno, mas não era. O próprio Jesus falou assim: eu opero pelo dedo de Deus, e se eu opero pela vontade de Deus, é chegada a vós o reino dos céus. E o que acontece? Jesus só dava as ordenanças: espíritos malignos, saia, demônios do inferno, vai embora. Se tiver algum aqui na sinagoga, caia por terra e se manda. Aonde Jesus entra, alguma coisa acontece. O que está acontecendo, irmão, é o seguinte: nessa reta final, nessa hora final, há nuvem de demônios, demônios que se espalham sobre a face da terra, demônios que usam homens e mulheres com a mente cauterizada para que venham levantar uns contra os outros. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: os que são de Deus, ele vai guardar; os que são do Senhor, vai estar seguro. Você vê aí, ó, matéria no jornal, na revista e na tiravisão, os anciões sendo desrespeitados pelos mais novos, mas isso está escrito no livro de Isaías, que o menino vai se atrever contra o ancião, e o vil, aquele que não tem compromisso com nada, vai se levantar contra o nobre, contra um homem estudado, contra aquele que tem conhecimento. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. O próprio Isaías profetizou, dizendo assim, ó: vai faltar homem na terra, hein? Se preparem, se prepara, mulherada, o que é teu tu segura, porque vai faltar homem na terra. E já está faltando, irmão. Os poucos que tem, que se diz ser homem, está trabalhando para o outro lado, está indo para o outro lado. Uma coisa eu tenho para vos dizer: é reta final, é hora final. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. No livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, diz assim: vai faltar homem na terra. Já está faltando, irmão. A Bíblia diz que 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. Do jeito que a coisa está andando, irmão, vai ser 7 homens brigando por causa de um homem. Está repreendido, está queimado em nome de... Queima, Jesus! Deus me livre, sai pra lá, cão. Mas a palavra de Deus está se cumprindo na íntegra, ao pé da letra. Enquanto você não aceita ao pé da letra, você, irmão, não precisa você levar ao pé da letra, não. Eu levo sim, eu levo ao pé da letra, a mão da letra, ao corpo da letra, porque essa palavra tem um corpo, e esse corpo se chama Jesus Cristo, o Salvador do mundo, porque está se cumprindo na íntegra da palavra. E detalhe, vou deixar um recado aqui pra mulherada: toma conta do teu, hein? Que é teu, tu toma conta. Porque além da Jezabel, tá o Jezabil. Então aí, ó, vigia, mulher! Vamos continuando. Aí Isaías começa a ter a visão e começa a profetizar. O negócio tá sério. 7 mulheres brigando por causa de homem. Será que não tem homem na terra, não? Ele começa a ter a visão, e com certeza, irmão, ele teve essa visão também, ficou mais pasmado ainda. 7 homens brigando por causa de um homem? Que isso? Sai de mim, queima ele, Jesus. Mas vamos lá, continuando. Versículo 7 diz assim: a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e as vossas regiões, os estranhos as devoram em vossa presença, e esta devastada como em uma subversão de estranho. Isso aqui, irmão, acontece até nas comunidades. Essa aqui, os estranhos entram e devoram. Sabe por causa de quê? Na hora que tem invasão. Uma coisa eu tenho para vos dizer: a palavra de Deus está se cumprindo de um jeito tão profeticamente. Temos, irmão, que se ocupar com a palavra de Deus. Às vezes se ocupamos com tantas coisas. Eu sei, irmão, que eu tenho o meu lado profissional, o meu lado do trabalho também. Eu estou esperando um processo aí, mas não é porque eu estou esperando um processo, porque eu estou em casa balançando rede, vendo televisão, vendo novela, vendo filme. Eu não estou perdendo tempo com isso, não, irmão, porque não tem como perder tempo sobre a face da
da terra. Você está vendo aí, ó, guerras e mais guerras, furacões, tudo acontecendo. O furacão, o terremoto, está sendo vizinho dele e nem com isso não acorda. Passou agora tem pouco tempo na Tiravisão. Eu vi, ninguém falou pra mim não. Eu vi e anotei. Os banhistas estavam lá tomando banho. Eles primeiro queimaram a carne deles para poder ficar moreninho ou moreninha. Aí eles entraram na água. Quando eles entraram na água, houve uma invasão de peixe piranha que não eram daquela região, a região marítima daqueles peixes. Aí chamaram os biólogos, chamaram os homens entendidos para que viesse dar uma explicação. Por causa de quê? Que os peixes piranhas estavam naquela região e mordeu a muita gente, irmão. Mordeu criança, mordeu ancião, mordeu jovem, mordeu mulher, estavam todos ali. Primeiro eles queimaram a carne, depois que ficou queimadinho, moreninho, com aquele negócio que eu esqueci o nome. Como é que é aquele negócio, Fábio Gomes? Bronzeador, lembrei. Bronzeador, tá bronzeado, hein, Fábio Gomes? Tá indo também? Mas vamos lá então. Então somente quando eles começavam a se banhar, de repente houve aquele ataque. Aonde o tubarão não vai, os peixes piranha vai. Detalhe, os bichinhos pequenininhos, irmão. E deu cada prejuízo para cada um, que eles tiveram ir pro hospital às pressas, que dava febre, dava dor de cabeça. Uma coisa eu tenho para vos dizer: estamos já na reta final. Deus está assobiando igual Isaías falou. E o Senhor Jeová assobiará, e as moscas ouvirão, e as abelhas ouvirão, e virão para assim executar a sentença do Criador. É desrespeito moral através das músicas mundanas e através do próximo, com muitas xingações. Detalhe, essas músicas mundanas aí é tanta xingação, e conforme o pastor fala aqui na rádio, conforme ele prega aqui também dizendo, é o funk pornográfico. Mas eu esmiuçando outras músicas, pastor, não tem só o funk pornográfico não, tem o dance pornográfico, tem o sertanejo pornográfico, tem essas outras músicas da balada que eles gostam aí, que é pornográfico também. É tudo uma pornografia, juntando tudo junto, dá uma porcaria de destruição. Por isso que eu tenho para vos dizer: o vosso corpo é santo e o Espírito Santo só habita onde há santidade. Aonde tiver podridão, o Espírito Santo jamais vai habitar num coração e num corpo imundo. E detalhe, não foi o nosso jornal não, hein? Não foi o nosso jornal evangélico que denunciou não. Jornal Circular Mundano. Li, cortei e guardei por causa dos incrédulos. Músicas mundanas com tons sexuais desperta o sexo na criança e no adolescente. Aí cadê os homens que defendem a criança e adolescente? Opa, peraí, mexeu com a criança e com a adolescente? Vamos lá, cadê eles? Não tem como, eles também estão presos por Satanás. A mente está cauterizada. A mente está cauterizada. Eles estão trabalhando e lutando mais contra o certo do que contra o errado, pois o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Há uma desordem espiritual em andamento, há uma desordem social, uma desordem moral, e é isso que está contribuindo, e que a destruição que corrói se multiplica mais e mais. Isaías começa a denunciar no seu tempo, e sabia que essa palavra no tempo futuro haveria de ter um impacto. Irmãos, irmãs e telespectadores, e homens e mulheres que trabalham na mesma linha de guerra que a minha, na guerra espiritual, guerrei contra o inferno. Levante a espada e comece a mostrar quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo que corrói, o verdadeiro inimigo que destrói é Satanás e seus demônios. Satanás e seu demônio está destruindo a raça humana através com tanta pecação, através com tanta imoralidade. Isso não vem da parte do Criador, isso não vem dos céus. Essa destruição que corrói vem de homens ímpios com mente ímpia, que foram manipuladas por demônios que estão do inferno, trabalhando para destruir a face da terra e o restante da raça humana. Agora, uma coisa eu vou falar para você: valorize um profeta verdadeiro, não um falso. Valorize um profeta verdadeiro, pois Isaías também falou assim: o ancião e o jovem de respeito são a cabeça, mas os falsos profetas são tudo a cauda, vão tudo lá para trás. Esses falsos profetas
que conduz a alma deles para o inferno e daqueles que os ouvem. Isaías começa a profetizar, porque no seu tempo era muita pecação. Isaías começa a ver como pode isso, peca daqui, peca dali, peca de lá, peca de cá. Será que não há remanescente? Será que não há profeta? Será que os remanescentes que existem, os poucos que já estão se conformando? Não vos conformeis com as coisas dessa vida, mas transformai-vos através da evangelização, da pregação, através do evangelho, da palavra de Deus. Não expulse o profeta verdadeiro do seu bairro. Honre quem ouviu a palavra de vida, porque os tempos já estão chegando em que procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Chegará o tempo, como já está chegando, em que eles vão ter sede e fome, não de comida e nem de bebida, mas sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Naum está se cumprindo na íntegra. Livro de Naum está se cumprindo na íntegra, dizendo assim: e haverá uma multidão de mortos, cadáveres se espalharão por todas as partes, e não terá fins defunto, pois pecaram contra o Criador e colheram aquilo que semearam. Estamos vendo aí nos 4 cantos do mundo aviões que caem, carros que batem, desgovernados explodem, trens que descarrilham. Estamos vendo aí, carros desgovernados na Avenida Brasil, na Avenida Internacional, na avenidas aonde eles usam os seus veículos automotores, helicópteros que caem por erros de motores. Estamos vendo aí tudo acontecendo nos 4 cantos do mundo. As informações são tantas que a reportagem não está dando conta de tanta informação que tem chegado até eles para noticiar. Estamos fazendo a nossa parte, pois Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que perseverou até o fim, um povo que confiou nessa palavra na íntegra, pois ela se cumpre a cada dia, a cada momento, a cada horário, a cada dia que se passa, a cada horário que se passa. O relógio da vida não para, o relógio da vida fica tic-tac, tac, tic-tac, tac, não para. Muitos queriam estar em nosso meio e não estão mais, e outros que queriam ver Jesus não poderão ver. O próprio Jesus testemunhou. Muitos reis, sacerdotes, profetas queriam ver o meu dia, queriam ver a minha hora e não puderam ver. E nós que sabemos, sentimos e percebemos, temos que honrar Jesus do jeito que Ele é, o Salvador do mundo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei, porque às vezes dá vontade, irmão. Porque parece que está sendo em vão o que a gente está fazendo aqui, mas não é em vão. Muitos que chegam até nós estão com a mente cauterizada. Deus estava falando comigo esses dias. Estão com a mente cauterizada, os olhos cegos pelo Deus desse século. A língua já está maldita, fala mais gíria do que ter uma língua íntegra, pura. O corpo já está dominado completamente por Satanás. Só se pensa em se prostituir e beber. E a Bíblia diz que nenhum bêbado entra nos céus. Uma vez eu falei aqui, se fosse de Deus não estava lá na encruzilhada. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 14. Se fosse de Deus não estava lá. Por isso que muitos crentes estão caindo endemoniados. Por isso que muitos crentes estão caindo por terra. Se fosse de Deus não estava lá. O dia que tu tiver duro, eu já falei. O dia que você tiver duro é só você ir lá. Tá aí, a justiça batendo. Lei seca, lei do bafômetro. Eles querem ouvir? Não querem. Se fosse de Deus não estava lá. Está lá na encruzilhada a tua bebida que você bebe, que bota aí dentro da tua casa, Você está levando os demônios junto. É isso aí mesmo, está levando junto. Estou falando biblicamente. A Bíblia diz: não consultai a feitiçaria, não consultai os espíritos familiares. Isaías profetizou. Está lá, o teu contine, o teu vinho, o teu champanhe, a tua cerveja, a tua cachaça, a tua bebedice está lá. E nenhum bêbado entrará no reino dos céus. Porque tem uns pastores aí, irmão, que defendem porque gosta, que defendem porque bebe.
É mesmo, é isso mesmo. Defende porque gosta do misterinho. Só falta levar uma mesa pra lá. Leva uma mesa pra lá que tem uma galinha farofa te esperando também lá. Queima ele, Jesus. Queima ele. Teve um que chegou pra mim uma vez e falou assim: irmão, você é muito bobo. Olha só o pastor de igreja, irmão. Só não vou falar aqui quem é, senão vai queimar o filme. Você é muito bobo. Falei, por que bobo? Aproveita a vida, rapaz. Beba. Sinta-se feliz. É só se for pra ir pro inferno, irmão. Sinta-se feliz, cheio de mulherada aí. Aproveita, meu jovem. Aproveita a juventude. Eu falei, cão, você tá querendo me corromper, né? Ainda tô na direção do Senhor. Tá assim, irmão. Defende porque gosta. Em vez de defender a palavra, em vez de defender Jesus, defender as ovelhas que está sendo massacrada na mão de Satanás. A ordem de Deus é despovoar o inferno e povoar o reino do céu. Tá desviado, irmão. Tá desviado. Tá bebendo, tá desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Tem nada a ver. Tem nada a ver? Vai assim mesmo pro inferno. Tô no meu particular, no teu particular mesmo que você vai pro inferno. Porque o que o teu mais grande, o mais alto lá não vê, Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. Tudo ele vê. Tudo ele chega. Irmão, chegou a minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Bonitinho, ó. Ó o nome do livro, Os Malefícios da Pornografia para a Sociedade, ó. Aí nesse livro aqui está escrito assim, ó. Depois que você usa, a pornografia te dá desejo de suicídio, de aborto, de assédio moral, de assédio carnal, divórcio, dá desejo de homicídio, dá desejo de pedofilia, dá desejo de adultério, dá desejo de vício, de prostituição. Eu vou entregar, irmão, vou entregar tudinho aqui hoje, não vou levar para casa não. Dá desejo de gostar de outro homem, dá desejo de gostar de outra mulher. Vou falar conforme a palavra ensina, porque homem com homem, mulher com mulher vai pro inferno, tá escrito aqui, ó. Vamos lá então. Nenhum afeminado entra no reino dos céus, tá escrito. Dá desejo de ser agressivo, dá desejo de ficar deprimido, cheio de depressão, aí tem que tomar um tarja preta, dá desejo até de estrupar, ó. Tá escrito aqui nesse livro aqui, ó. Os malefícios da pornografia para a sociedade, ó. O autor lançou esse livro, ninguém dá crédito, mas vai lá ler pra você ver. Não é isso que tá acontecendo? O homem tá com a mente cauterizada, irmão, cheio de maldade. Por isso que você vê aí até o próprio pai panhando a própria filha, que não respeita mais. Ou então o padrasto também panhando a própria filha. Ou então o filho panhando a mãe. Ou então o neto panhando a avó. Ou então o avô panhando a neta. Ou então o tio panhando a sobrinha. Por isso que está essa imundícia aí sobre a face da terra. E isso é bíblico, pois no livro de Levíticos, capítulo 18, nos diz acerca de casamentos ilícitos. Olha o que Deus falou para Moisés. Mas falou o Senhor a Moisés, dizendo assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei nos estatutos das nações. Farei conforme os juízos e os estatutos de Deus, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis. E quando fazendo o homem isso, ele viverá. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta sua para descobrir a sua nudez. Olha o que Deus está falando, irmão. Isso aqui já é Deus, não é Moisés não, hein? Isso aqui já é o Criador falando, ó. Não descobrirás a nudez do teu pai e nem da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez da tua mãe. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã, filha de teu pai, filha de tua mãe, nascida em tua casa, fora da casa. A nudez não descobrirás. Não descobrirás a nudez da filha ou do filho, ou de uma filha ou da filha. Não descobrirás a nudez. Sabe o que está dizendo aqui nessa ordenança? Que parente com parente é abominação. Se cometerem esse ato, o inferno assim irão. Por isso que eu tenho para vos dizer, Isaías, quando começa a entrar nesse manto aqui, irmão, ele já estava enxergando isso tudo. Ele já estava enxergando isso tudo. Noé pecou, pois ficou nu. O filho viu a sua nudez e acabou pecando também. A Bíblia diz que Ló, ele saiu de Sodoma e Gomorra. As duas filhas de Ló fez o pai encher a cara e o pai acabou pecando também. O próprio Ló cometeu ato sexual com as duas filhas e Deus o cobrou duramente. A Bíblia diz que Aminão, um dos filhos de Davi, ele tão somente
infelizmente apanhou a própria irmã, e Deus o cobrou duramente, que acabou lhe sentenciando à morte. A Bíblia diz que Absalão trama uma maldade e põe a mulher de seus pais, as concubinas, e quer se deitar com ela, e assim ele faz. O que acontece? Nem a natureza aturou, irmão. A própria natureza ajudou na morte de Absalão, agarrou no seu cabelo, porque muitos dizem que ele ficou preso, mas se você for para a divina revelação, a árvore agarra no seu cabelo, ele fica pendurado, e o soldado vem e termina a tarefa. Uma coisa eu tenho para vos dizer: é abominação acima de abominação, é pecado em cima de pecado, e isso já cheira mal às narinas de Deus. Esse pastor chega até mim, irmão, querendo cauterizar a minha mente, querendo me desvirtuar da visão do Senhor. Por isso que ele queria que eu bebisse. Bebe aí, meu filho, tem nada a ver não. Também bebe, eu sei que você bebe. Já é freguês de Satanás há muito tempo, já é cliente do diabo há muito tempo. Olha quanto lucro você dá para Satanás. Agora a moda que o diabo inventou é sem álcool. E alguns pastores estão caindo dentro. A geladeira então fica cheia. Para comprar um folheto é um custo. Olha, compra um folheto para evangelização, compra um folheto aí, compra uns tijolos para ajudar na obra, ajuda ofertando algo que nada. Agora para ajudar o diabo tem um montão. Por isso que eu tenho para vos dizer: apegai-vos ao evangelho do Senhor, provai os espíritos, para sentir e perceber se é de Deus ou de Satanás, que esse homem procede andando com essa conduta sobre a face da terra. Nunca fui piolho para ir pela cabeça de ninguém, e nunca fui papagaio para repetir aquilo que os outros estão falando. Sempre procurei me basear pelas escrituras, sempre procurei ver se estava escrito, se era aquilo ali mesmo. E quando eu tenho dúvida, eu tenho o meu referencial para buscar. Não é qualquer um que eu vou pedir conselho, não é qualquer um que eu vou pedir uma ajuda. Tem as pessoas certas, porque tem os outros aí, se você for falar qualquer coisa, irmão, eles são os primeiros a levar para o Jornal Nacional, descobrir o segredo dele, descobrir isso, aquilo, outro. Por isso tem coisas que você tem que contar só para Deus, tem coisa que o próprio Jesus ensinou. Entra no teu quarto oculto, fala com teu pai, e ele te recompensará. Deus vai cobrar um por um, irmão. Vai cobrar um por um. E detalhe, principalmente quem tem os conhecimentos, principalmente quem conhece as escrituras, vai ser cobrado duramente no juízo final. A Bíblia diz assim: aquele quanto mais foi lhe dado, mais vai ser cobrado. E tem pessoas, irmão, que já é semelhante de Satanás, tem a mesma semelhança. Quando morrer, vai ficar igualzinho a cara do pai. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, o último versículo, vai ficar igualzinho. Não. Ainda estou no Senhor ainda estou em Deus ainda, só se eu tiver desviado, irmão. Aí você vai ver eu andando conforme o mundo. Se eu tiver desviado, você vai ver eu andando conforme o mundo. Porque a ordenança está em Malaquias, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Irmão, existe uma sequência de versículos aqui, eu vou te dar aqui uma atrás da outra. Eu vou te dar e vou encerrar. Uma sequência de versículos que Isaías começou a falar. Isaías começou a profetizar e muitos não deram crédito. Muitos até desprezaram a palavra do Senhor. E o próprio Isaías falou assim: quem deu crédito? A nossa pregação. Isaías começou a pregar e anunciar, porque Isaías via o círculo fechando, via o tempo acabando, e o reino dos céus se aproximando, e o julgamento do Senhor que estava próximo. Então Isaías abre a boca e começa a dizer, Isaías capítulo 1, versículo 6, dos pés à cabeça, eles e elas estão se apodrecendo. Isaías capítulo 2, versículo 19, os homens estão se escondendo, porque eles sabem que em breve, logo, o Senhor virá os cobrar. Isaías capítulo 3, versículo 5, uma criança se atreverá contra o ancião, e o próprio vil vai se levantar contra o nobre. Isaías capítulo 4, versículo 1, 7 mulheres lutarão por um homem. Do jeito que a coisa anda, vai ter 7 homens lutando por causa de um homem. Isaías capítulo 5, versículo 11, ai dos que seguem a bebedice, e se demoram até a noite até que o vinho se esquente. Isaías capítulo 6, Deus olha do céu, já que tu quer ser profeta, Serafim toca nos lábios dele, porque a partir de agora ele vai profetizar a palavra de Deus do jeito que ela é. Isaías capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá e dará luz a um filho,
filho e será chamado de Emanuel. A profecia se cumpriu e outras estão se cumprindo, pois as moscas ouvirão a voz de Deus e as abelhas também. Isaías capítulo 8, versículo 20. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 9, versículo 13. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, mas os falsos profetas são tudo a cauda. Isaías capítulo 10, versículo 1. Atenção, juízes, atenção, vós que tem a balança da autoridade em vossas mãos, não decretais leis injustas. Ai dos escrivões que perverte o direito do pobre para o prejudicar. O vosso Deus temos visto. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 12, versículo 3. E com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Isaías capítulo 13, versículo 4. E gritaria de desespero, pois a face da terra haverá um reboliço do Senhor. Isaías capítulo 14, versículo 6. Aquele que oprimia as nações será perseguido sem que ninguém o persiga. Assim está o inimigo. Quando vê a labareda de fogo, ele sai correndo. Isaías capítulo 15, versículo 9. Porque as águas estão cheias de sangue, e os restantes que escaparem, os leão os despedaçará. Isaías capítulo 16, versículo 5. Um trono se firmará em benignidade, em verdade e em justiça. Isaías capítulo 17, versículo 1. Ruína de alguns estados haverá, muitos estão sendo levados pelo vento e pelo tufão. Isaías capítulo 18, versículo 2. Ides mensageiros velozes a uma nação, e em alta voz apregoai o grande dia e terrível do Senhor. Isaías capítulo 19, versículo 14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e ele vai fazer errar a todo o Egito com toda a sua obra impiamente. Isaías capítulo 20, versículo 2. Falou o Senhor, e pelo mesmo tempo e pelo mesmo ministério de Isaías, ele assim o cumpriu. Isaías capítulo 21, versículo 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de grandes enfermidades, e angústias e tribulação me desfalecia. Isaías capítulo 22, versículo 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Isaías capítulo 23, versículo 18. Mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham os vestes duráveis. Isaías capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição corrompe e consome a terra. Isaías capítulo 25, versículo 8. O Senhor aniquilará a morte para sempre, e enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas daqueles que estão perseverando no mandamento. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizei: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos uma aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, a mentira, a falsidade e o erro será o seu refúgio, mas Deus os cobrará. Isaías capítulo 29, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões, e com terremoto, e com grande ruído, e com tufão e de ventos, e com tempestade, e com labareda de fogo para os consumir. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos profetas: não vejam, não profetizem, não digam o que é reto. Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Isaías capítulo 32, versículo 7. Também todo instrumento do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos.
Isaías capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma dessas outras voltará, porque a sua própria boca o ordenou. Isaías 35, versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques sedentos e um manancial de águas. Isaías capítulo 36, versículo 21. Mas eles calaram-se e não lhe responderam, pois sabiam que o seu Deus ia adiante deles. Isaías capítulo 37, versículo 36. O anjo do Senhor feriu 185 mil assírios e pelas suas mãos os livrou do exército inimigo. Isaías capítulo 38, versículo 6. Deus falou e assim ele procedeu. Isaías capítulo 39, versículo 6. A Babilônia, ela será invadida. Isaías capítulo 40, versículo 17. Todas as nações perante ele as considera como nada. Isaías 41, versículo 11. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada os que contenderem contra ti. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, e não darei a outro. Isaías capítulo 43, versículo 4. Enquanto fores precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Isaías 44, versículo 25. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás aqueles que transgridem os mandamentos. Isaías 45, versículo 23. Saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que o Senhor vosso Deus, ele há de cumprir aquilo que ele ordenou. Isaías 47, versículo 14. Eis que serão como a praga no fogo queimado, não poderão salvar a sua vida da labareda de fogo que o Senhor há de enviar. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te guiou e que te dei o que é útil. Isaías 49, versículo 8. No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, pois sou contigo. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que a seu tempo eu saiba dizer. Isaías 51, versículo 8. E trago sobre os homens ímpios os bichos que os cobrirão. Isaías 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Isaías 56, versículo 10. Todos os teus atalaias são cegos e não sabem nada. Eles são pastores que nada compreendem. Isaías 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo. Isaías 58, versículo 1. Clamai em alta voz e não te detenha. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Isaías 61, versículo 2. Apregoai o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Isaías capítulo 62, versículo 2. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de Deus. Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia deles fui angustiado, e o anjo da sua presença os livrou. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos, nem se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 65, versículo 14. Eis que os meus servos cantarão, por terem um coração alegre,
mas vós gritareis de tristeza por causa dos vossos caminhos pecaminosos. Isaías 66, versículo 24. E saireis e verão os corpos dos homens que morreram, que prevaricaram contra o Senhor, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda carne. O tempo do fim está chegando, está mais próximo do que se pode imaginar. Quem está no inferno, eu falei, quem está no inferno nessa hora está em grito e ranger de dente. Quem foi para o inferno não tem café da manhã, quem foi para o inferno não tem almoço, quem foi para o inferno não tem lanche à tarde, quem foi para o inferno não tem janta, quem foi para o inferno não tem nem descanso de noite. Quem foi para o inferno é gritos e ranger de dente. É gritos e ranger de dente. Uma consciência que arde que não há mais oportunidade de se reconciliar com Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Não endureçai, porque Deus falou aqui no dia de hoje. Observai muito bem, pois tudo está se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus falou está havendo cumprimento. Está cumprindo tudo. Procura o profeta verdadeiro. Porque o profeta falso diz que não está cumprindo nada. O profeta falso diz que Deus só quer o coração. O falso profeta que é uma cauda, conforme Isaías falou, porque a cabeça mesmo, cabeça é só o ancião e o varão de respeito. Mas Isaías falou que o falso profeta, esses falsos aí são tudo a cauda. É isso aí mesmo, tudo a cauda, está escrito. Isaías falou. Fica aí distorcendo a palavra do Senhor. Livro de Salmos 56, versículo 5. Todos os dias distorce as minhas palavras. Está aí, ó. A palavra de Deus está se cumprindo, irmão. Está se cumprindo. Eu li aquele livro, irmão, a Divina Revelação. E o que mais me chamou a atenção naquele livro, aos quais a autora teve a revelação, sabe o que me chamou a atenção naquele livro? É que tinha dois pregadores e uma pregadora no inferno. E o detalhe, por causa de que eles foram para o inferno, sabe por causa de quê? É porque todos os dias, o Salmo 56, versículo 5, eles distorciam, eles falavam que nem tudo era o que está escrito, e não precisava levar a palavra ao pé da letra, porque Deus só queria o coração. Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Observai a palavra do Senhor, pois ainda há remanescente, conforme Isaías falou. Se ficou como a cabana da vinha, estava se perdendo, como a choupana do pipinal, como a cidade sitiada se perdia mais ainda. Mas se o Senhor, no versículo 9, ele diz assim: se o Senhor dos exércitos nos não deixasse algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra seriam semelhantes. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai atenção à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, pois Ele quer fazer a obra, quer purificar, mas essa purificação só vem através da palavra de Deus. Porque ainda há remanescente sobre a face da terra, ainda há homens e mulheres compromissados com essa palavra. Nesta emissora de rádio e em outras rádios, ainda há os remanescentes que pregam a palavra de Deus do jeito que ela é. Temos que entender o que está escrito nessa Bíblia, na palavra de Deus. Mas detalhe, para entender tem que estar vivo, irmão. Tem que estar vivo espiritualmente, senão vai distorcer. No próprio livro de Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então para pregar tem que estar vivinho, irmão. Vivinho. Se tiver morto espiritualmente, vai falar que nem tudo é o que está escrito. Vai ser um evangelho de porta larga, menina soltada. Ih, vai! O carnaval de sem vergonhice, vai! Todo mundo pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. O diabo tragando um montão. Tem que ser um evangelho puro e genuíno, mas ensinado do jeito que ele é. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Procure examinar as escrituras. Tudo que nós falarmos aqui, tudo que nós pregar, vai analisar, ver se está escrito, vai ler a Bíblia, para você não ser enganado, porque o inferno é coisa séria, o reino dos céus também. Mas quem está lá no inferno uma hora dessa, irmão,
A consciência está ardendo. Está ardendo, irmão. Quem está lá no inferno, gritos e ranger de dente. Detalhe, cara do pai e cara do filho, está escrito. Vai para lá, ó, os bichos e os vermes cobrirão, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca... Foi o próprio Jesus que falou isso. E Isaías também dizia, e os profetas também falaram. Se a palavra, irmão, na ordem, diz assim, que nós, como morremos salvos, ficamos igual aos anjos, e a pessoa que morre perdido fica igual o quê? Medite nisso. O plano da salvação é coisa séria. A gente não vem para cá para brincar de Bíblia, ou para brincar de ser crente, ou para brincar de ser profeta, não. A gente vem para cá para falar a verdade do Evangelho. Jesus não me tirou lá do mundo para ficar pulando corda na igreja, não. Jesus me tirou lá do mundo para pregar o Evangelho do jeito que ele é. Porque se eu não tivesse pregado esse Evangelho do jeito que ele é, a Kombi tinha me matado em 2008. Só que eu estou com a sequela no braço aqui ainda. Eu falarei isso no sábado que vem. Vamos lá então. Deus possa falar mais forte a cada coração e vos iluminar mais e mais segundo o que está escrito, e procure sempre examinar as Escrituras.